Traz de novo sua vida para o altar e diz: Senhor, derrama a chama do céu, derrama graça, traz unção, traz de novo fervor para o meu coração. Versículo número 17 e o número 18 diz assim, 2 de Pedro 3, verso 17: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E a base da nossa meditação nessa noite está no 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez eu estou aqui pedindo ajuda dos céus, orando por mim e por cada um de nós que aqui estamos neste santuário, desejando muito ouvir uma palavra que venha do coração de Deus para o nosso coração. Por isso eu oro pedindo que, na liberdade do Espírito, a sua palavra nessa noite possa chegar ao nosso coração, pois é no nome de Cristo que eu oro. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Eu, essa tarde, fiquei maravilhado, queridos, com este versículo número 18, com as palavras do apóstolo Pedro. Quando ele dizia assim, antes crescei na graça e no conhecimento. Ele fala para crescer na graça e para crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre soube eu, pelas minhas convicções, baseado nas Escrituras Sagradas, que graça, todo mundo que tem um conhecimento que seja até pouco da Bíblia, sabe que graça é esse favor imerecido, esse favor de Deus, que uma raça humana caída jamais merecia esta manifestação da graça para levantá-la de novo. Paulo falou muito sobre graça. O texto mais tradicional para nós, escrito por Paulo, é Efésios 2:8, que ele disse: pela graça sois salvos. E ele diz ainda, isso não vem de vocês, não. É dom de Deus. Não vem de nenhuma obra que vocês possam fazer, muito pelo contrário, a salvação é graça pura. Porque senão o homem, Paulo diz ali, que o homem poderia chamar para si um pouco de glória, né? Bom, eu sou bom, eu faço bastante coisa boa, eu ajudo quem eu posso, eu
amo as pessoas, eu procuro aqui na terra me dispor para Deus me usar e me fazer, então eu sou uma pessoa que tenho na minha vida, por isso, algum merecimento de graça ou de ser salvo. Não. Paulo e as Escrituras Sagradas todas dizem que, por melhor que sejam as nossas obras, não pode apagar nem um pouquinho de pecado, porque o homem, por ser pecador, ele já é condenado a estar distanciado de Deus por toda a eternidade, não é? O pecado da raça humana já fez separação entre ele e Deus. Por isso, graça para mim é, de fato, algo que eu não posso acrescentar nada nela. Como Pedro agora diz que eu posso crescer na graça? Crescer em algo que eu não mereço, que eu não posso fazer nada. Se você nessa noite é salvo, você só é salvo pela graça. Amém? Você só é salvo pela graça. Por melhor que seja a sua maneira de viver, conduta de viver, seja a pessoa mais honesta do mundo, mais boa do mundo, tudo que você for de bom e fizer de bom, não lhe dá direito a nada em termos de salvação. Se a salvação é de graça, ela um dia me alcançou. Um dia, pela infinita misericórdia, eu não sou muito desta linha que Deus olha para alguém, escolhe alguém e disse aqui, eu vou manifestar a minha graça para salvar essa pessoa, porque eu quero, e olha, o restante disse, para esses não tem chance nenhuma de salvação. Na sua soberania, Deus até podia fazer isso. Ele é livre, ele é soberano, ele poderia salvar quem ele quer e condenar quem ele quer, ele é soberano no céu e na terra. Todavia, queridos, eu me prendo muito na Bíblia Sagrada que o amor de Deus é incondicional. Deus amou a humanidade inteira. Se ele amou a humanidade inteira, não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Pedro, escrevendo na sua segunda epístola aqui, lá no capítulo número 3, versículos 9 e 10, Pedro diz, olha, Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Muito pelo contrário, ele quer que todos sejam salvos. Não é verdade? O que Pedro estava dizendo é que no amor de Deus, o amor de Deus, ele tem um alcance universal para salvar uma raça humana caída, corrompida, alguns mais e outros menos corrompidos. Ou a pessoa que nunca praticou nenhum ato de errado, nunca fez uma coisa feia, aqueles chamados pecados feios, né? Aqueles pecados horrorosos, aquelas coisas arrepiantes. Esta pessoa não tem mais direito de ser salvo do que aquele que pratica todo tipo de barbaridade, mas porque Deus é um Deus de amor e graça, a graça de Deus, ela pode alcançar qualquer pessoa. Se é assim, por que pregar o evangelho, pastor? Porque Jesus disse, ide, semeia as boas novas, prega o evangelho a toda criatura, fala do amor de Deus, leva a mensagem de esperança, de salvação, para aqueles que nunca ouviram ainda e para aqueles que já ouviram, continua insistindo com eles. Por que temos que pregar o evangelho? Porque essa é a nossa missão.
É a nossa parte como discípulos de Jesus, como salvos em Cristo, como pessoas que já foram alcançadas pela graça. Nós temos a missão de pregar, mas a missão de salvar é exclusiva de Deus. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a missão, é obra do Espírito Santo, é obra da Trindade inteira. O Espírito Santo convence, a graça entra através da obra redentora de Jesus, pecadores são transformados de carnais para espirituais, coração de pedra se troca pela obra miraculosa da graça. Mas eu, hoje à tarde, fiquei maravilhado com alguns comentaristas. Um deles, um grande pregador, que já foi para a glória há muito tempo, que se chama Spurgeon. Eu amo os escritos de Spurgeon. E eu estava mergulhado lendo uma mensagem escrita por Spurgeon a respeito deste versículo da Bíblia. Quando ele dizia: como eu posso crescer? Como eu posso crescer em algo que eu não posso fazer nada como que eu posso crescer nisso? Crescer na graça. Se a graça, ela é recebida de graça. Que quando a gente faz a parte humana, é como se eu estivesse acrescentando alguma coisa. E eu gostei imenso da palavra dele. Ele disse: olha, não podemos fazer nada. Mas aí ele diz: sabe o que eu entendo com estas palavras de crescer na graça? É que uma vez que a luz entrou na sua vida, trouxe agora redenção para você, te achou, te transformou, você não fez nada para isso. A graça entrou na sua vida, você é salvo, você nasceu, trocou a sua natureza espiritual. Agora você começa a adorar esse Jesus. Você começa a ter intimidade com Ele. Naturalmente, você não está fazendo isso para adquirir mais nada. Você ama e quer estar na presença dEle. Aí ele vai desenvolvendo que uma pessoa que devota mais tempo na intimidade com Deus, na sua devoção, que tira tempo para estar a sós com Jesus, para estar aprendendo dele, adorando. Não, ele fala, esquece que a outra parte é conhecimento. Isso é outra coisa. Conhecimento vem através da leitura da palavra, conhecimento vem através de uma busca diária, de ouvir, de ler, de pesquisar. Isso é conhecimento, mas ele disse: graça não é conhecimento. Graça é intimidade, graça é adoração, graça é você estar na presença do Senhor, adorando, olhando para Ele, com o coração cheio de... Está entendendo? Ele disse: graça é isso, você está crescendo nesta relação que você espontaneamente não faz isso. Olha, eu tenho que agora, e porque senão você acaba perdendo a ideia de crescer em graça. Ele então desenvolve essa ideia, porque tem pessoas que têm mais intimidade com Deus e outras menos. Porque tem pessoas que gastam mais tempo prazeroso de estar ali, sentados, ajoelhados, prostrados, às vezes sem falar uma palavra, só contemplando a glória de Deus. Contemplando, só isso. Ele disse: você está crescendo. Ele já é seu Salvador, Ele é seu Senhor, Ele alcançou você.
Agora você sente prazer em estar, não para ser o melhor cristão, porque você não é melhor cristão. Crescer na graça não significa você ser o melhor cristão. Você é mais conhecedor desse Jesus. Você contempla, você adora, você diariamente, você tem prazer em estar com Ele. E eu gosto muito da ideia de Spurgeon, que ele disse: isso eu não faço nos atropelos da vida, isso eu não faço nas correrias da vida. Se eu quero crescer em graça, ele disse, eu tenho que arrumar tempo, seja de madrugada, seja durante o dia, seja a qualquer hora. É você tirar tempo para estar com Ele. Entendeu, gente? Tirar tempo para estar com Jesus, sem estar pedindo nada. Somente adorando, somente contemplando, somente agradecendo por Ele ser seu Senhor, por Ele ser seu Salvador, por Ele um dia ter te achado perdido, longe de Deus, e Ele, de repente, tocou na sua vida, entrou na sua vida, pagou todos os pecados que você tinha cometido, apagou toda a sentença de morte eterna contra você. Ele transformou, tirou você das trevas para a luz, do tremedal de lama, e trouxe para uma terra firme, para uma segurança. Isso é graça. Graça. Mas Pedro diz também: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento, queridos, nós adquirimos não pela nossa inteligência, pelo nosso raciocínio, mas adquirimos com a ajuda do Espírito Santo, mas com esforço pessoal. Conhecimento nós adquirimos, de fato, queridos, tirando tempo. Tempo para não apenas aumentar o meu intelecto. Quando eu digo conhecimento hoje à noite, queridos, é conhecer esse que te deu graça. Esse que hoje você tem a graça dele em você, conhecimento a respeito do reino de Deus, da obra de Deus, a respeito do evangelho da graça, conhecimento que nós precisamos nesta noite entender que isso vai de cada cristão, de cada filho e filha de Deus. Porque uns crescem e outros não crescem. Porque há pessoas maduras e pessoas que continuam numa fé muito tenra, muito superficial. Por quê? Porque tem pessoas que se aprofundam e tem pessoas que ficam apenas na superfície. Primeiro, queridos, eu nessa noite quero levar vocês ainda. Pedro aqui estava falando o que no versículo 17? Aqui no versículo 17 ele diz o seguinte, olha: vós, pois, amados, prevenidos como vocês já estão, não é? De antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro aqui está dizendo, olha, porque tem gente que era firme e hoje não está mais firme.
O problema aqui estava na questão, querido, de confusão doutrinária, religiosa, problemas internos na igreja. Não eram os problemas externos, mas problemas internos na igreja, e que estas pessoas estavam correndo risco de decair, quer dizer, risco de retroceder, risco de perder este aprofundamento, esta caminhada. Por isso, 10:32, aqui a folha pulou. Capítulo 10, versículo... Esse tem, né? 10 de Hebreus 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Obrigado, irmã. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê? Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esse texto sagrado, escrito pelo autor da Epístola aos Hebreus, irmãos, é um dos textos que mais me chama a atenção. O que o autor deste livro está dizendo, queridos, que naquela época, se você voltar lá para capítulo 5, você vai ver, capítulo 6, você vai ver que a perseguição, principalmente, porque a Epístola aos Hebreus é escrita para os hebreus, para os crentes hebreus, que a perseguição, por causa da fé, muitos deles acabaram abandonando a caminhada cristã. Muitos deles, todavia, sofreram perdas, perderam bens, foram expoliados, tirados das suas casas. Muitos deles abandonaram as suas cidades por causa da grande perseguição que se levantou contra os cristãos hebreus. E por causa desta grande perseguição, muitos deles acabaram enfraquecendo na fé, abandonando a fé e retrocederam. Mas aí ele usa essa expressão: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Muita gente era e retrocedeu. Entretanto, nós somos da fé para a conservação da nossa alma. O que faz, irmãos, uma pessoa retroceder? Há vários motivos que pode levar uma pessoa a
ao invés de ir, voltar. Ao invés de cada dia dar um passo a mais, voltar para trás. O que faz? Primeiro, queridos, as provações. A Bíblia disse que só serão aprovados aqueles que conseguirem passar pela prova. E ser cristão, de fato, é diariamente estar exposto. Nós estamos na contramão do mundo, estamos indo contra as forças espirituais do mal, por isso, muita gente acaba abandonando a Deus, principalmente, queridos, quando ainda estão naqueles primeiros passos da vida convertida. Muita gente diz, pastor, se uma pessoa entregou a vida a Jesus, ela converteu, e ela voltou para o mundo, é porque não converteu. Eu até acredito que boa parte nunca converteu. Uma pessoa pode até ter uma simpatia com o Evangelho, e falar, e gostar, mas, de repente, quando vê as implicações que existem para seguir a Jesus, tudo aquilo que verdadeiramente uma pessoa tem que abraçar, deixar, abandonar, para se consagrar inteiramente a Deus para servi-lo, muita gente, avaliando depois todas as consequências da sua decisão, muitos acabam voltando, e muita gente diz, não foi uma decisão genuína, foi apenas algo que ficou no intelecto e nunca chegou ao coração, nunca teve uma experiência real de novo nascimento. Todavia, queridos, a Bíblia fala que pessoas podem estar caminhando e retroceder, não é verdade? Para a perdição, como está escrito aqui. Muita gente disse que o culpado das pessoas que vão para Deus não continuar servindo o Evangelho é da própria igreja. Porque disse que se não... um pai não cuida do filho, não é? Então, a igreja, ela é chamada ali de paternidade espiritual. Se ela ganha, ela tem que conservar os seus frutos. Provações são causas de muita gente não continuar no Evangelho, não é? Porque seguir a Cristo significa abrir mão de muita coisa que era boa, muita coisa que a pessoa gostava de fazer, e ver que cada dia o caminho fica mais estreito. Eu gosto de sempre pensar assim, quando Jesus disse, olha, estreita é a porta e apertado o caminho, cada dia que a pessoa ela vai de fato entrando nesta relação com Deus, ela vê que não dá para continuar com muita coisa errada na vida e ao mesmo tempo caminhar com Deus. Acaba então não conseguindo servir a dois senhores, porque Jesus disse, ou você agrada um, ou agrada o outro. Então, muita gente acaba abandonando os caminhos de Deus, porque as implicações para ser cristão genuíno, ser um filho de Deus, implica, de fato, em renúncia diária do meu eu, das minhas vontades, uma renúncia completa de tudo aquilo que não podemos entrar no céu tendo práticas tais na nossa caminhada cristã. Então, muita gente, como eu falei hoje na escola dominical, que muita gente prefere ir para o inferno de fogo e enxofre, que não foi preparado para seres humanos, o inferno é lugar já preparado para o diabo e seus anjos, mas muitas pessoas, por não desapegar-se dos pecados da carne, do mundo, a tudo aquilo que esse mundo oferece, vão ser lançados eternamente no lago de fogo e enxofre, porque as implicações de seguir a Jesus são, de fato, muitíssimo elevadas. Ele não reparte a glória dele com ninguém,
ele é exclusivo. Então, muita gente acaba deixando, não é? Outra coisa que nós achamos nesse texto de Pedro são as dúvidas lançadas pelo diabo. Pedro estava fazendo menção daquelas pessoas, dos relacionamentos daqueles a quem ele dirigia essa carta, que estavam dissimulando, tentando mudar a cabeça deles, entenderam? E Pedro, então, estava dizendo que eles deveriam ter cuidado com essas pessoas, não do mundo, mas dentro da própria igreja, da própria comunidade, do próprio relacionamento deles. Mas eu quero ir com vocês agora para um outro ponto, irmãos. Não é só perder os céus. É estar na igreja, sendo um cristão salvo, mas sendo um cristão apagado. Eu vou gastar o restante da minha fala hoje à noite nesse ponto. Quero que os irmãos entendam. Se o diabo não conseguir tirar você do caminho do céu, ele vai fazer de tudo para você ser apenas mais um. E não ter o mais precioso que uma pessoa pode ter nessa terra, que é experimentar aqui toda maravilhosa revelação do Espírito para ter uma vida de brilho, uma vida que você vai chegar naquele maravilhoso dia e ouvir da boca do Senhor: vem para cá, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, não é apenas ser cristão, porque isso é graça, a graça já dá garantia de ir para o céu. Mas eu estou falando de alguém que é um vaso nas mãos de Deus. Você quer ser vaso? Vaso nas mãos de Deus. Salvação é segundo alguns entendidos da teologia sistemática, é um ato judicial. Jesus foi, interviu, com seu sangue na cruz, ele pagou, ele resgatou, ele foi lá e tirou toda a condenação que existia, toda a culpa que existia. Esse alguém é salvo. Salvo para quê? Só para ir para o céu? O gostoso de ser crente é, como eu disse para vocês, é crescer na graça, é crescer na intimidade, é ser um adorador, é ser um companheiro de Jesus, é falar com Ele, ter intimidade com Ele, mas também é essa pessoa que aqui na terra, querido, ele experimenta conhecer qual é a boa, agradável e vontade do Senhor. E a agradável vontade do Senhor, a boa e agradável vontade do Senhor é que você experimente aqui na terra andar com Ele 24 horas por dia e deixar que Ele use você em todas as situações que for agradável a Ele. Você crê nisso? É um filho de Deus à disposição. É um filho de Deus que está aí diariamente na presença do Senhor. Mas o diabo não vai querer, não, que você seja esta pessoa. O que mais atrapalha cristãos, queridos, são as chamadas decepções. Não que o mundo
da decepção, mas decepções dentro da igreja. Decepções no meio do povo de Deus. Nós estamos estudando sobre batalha espiritual na escola dominical. E uma das lições que vamos estudar, se o diabo não pode possuir uma pessoa, como nós estudamos hoje de manhã, de uma pessoa ficar possessa de demônio, o diabo isso é uma forma de Satanás numa pessoa que não tem Deus, numa pessoa que está no mundo, numa pessoa que entrega. Ele pode até ser, de fato, possuída pelo diabo, mas o diabo vai desistir de alguém, mesmo sendo cristão? Não, muito pelo contrário. Ele vai causar confusão. Confusão. Veja bem. Vá ali na 2 de Paulo a Timóteo, capítulo número 1. 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Paulo está dirigindo a um filho na fé, a um líder de igreja, alguém que Paulo tinha um carinho todo especial, esta pessoa chamada Timóteo. Timóteo estava vivendo um momento na sua vida em que ele estava tendo muitos problemas, até problema físico. Ele estava tendo sérios problemas estomacais, talvez uma gastrite nervosa, porque Paulo fala das constantes enfermidades no estômago dele, provavelmente uma gastrite, uma úlcera, sei lá, essas doenças aí do estômago. Mas não era só isso. Timóteo era uma pessoa cheia do Espírito Santo, usada e ousada no reino de Deus. Era um líder de pastores, um líder de igrejas, uma pessoa muito usada, mas que estava vivendo talvez o pior momento da vida dele. Ninguém é super-homem, queridos, nessa terra. Não existe super-crentes, crentes que, intocáveis, crentes que jamais vão ficar desanimados, vão perder o ânimo, a vontade de fazer a obra de Deus, de continuar servindo a Deus, fazendo aquilo que Deus incumbiu de fazer. Timóteo era essa pessoa aqui que tinha apagado. Quando Paulo disse, reavives, isto é, você tinha vida e perdeu a vida. Tinha fogo e o fogo apagou. Tinha chama acesa e esta chama apagou. Quais eram as circunstâncias que tinham levado Timóteo a experimentar todo esse sentimento de incapacidade, de desânimo, vontade de abandonar tudo? Talvez fosse, como eu disse, problemas internos. Paulo, escrevendo a sua carta, ele dá alguns conselhos a Timóteo. Timóteo tinha pessoas problemáticas lá dentro da igreja. Ele tinha alguns líderes problemáticos, problemas, Demas. Era um endemoniado esse Demas, mas era um crente dentro da igreja, era um líder, entendeu? Mas era uma pessoa que trouxe muitas dores de cabeça para Timóteo. Timóteo tinha muitos problemas internos. Paulo dá muitos conselhos para eles, que tinha muitos líderes, muitas pessoas lá fazendo coisa errada dentro do ministério de Timóteo, pessoas que iam lá e entravam na casa de viúvas com más intenções, eram muitos problemas que estavam trazendo, eu diria assim, tantos transtornos na vida emocional de Timóteo, que Timóteo chega a esse ponto que eu acho que ele diz, Paulo, não aguento mais, eu vou largar tudo.
Não tinha mais vontade, talvez, de pregar, não tinha mais vontade de ensinar, não tinha mais vontade de fazer nada, isto é, apagou. Meus queridos irmãos, muita gente hoje vive apagada. Muita gente que tinha envolvimento com o reino de Deus. Pessoas cheias de dons, talentos dados pelo Senhor, alguns aperfeiçoados pelo Espírito Santo, dons espirituais, pessoas que se tornaram apenas cristãos de rotina. Não acontece nada, não tem nada de novo, todos os dias são iguais, e eu gosto sempre de dizer que, na verdade, nos dias não são iguais, porque na vida cristã, ou eu estou crescendo na graça e no conhecimento, ou eu estou tendo sério problema da minha alma enfermar. Do meu relacionamento com Deus esfriar e de não mais sentir necessidade nenhuma de orar, necessidade nenhuma de ter intimidade com Jesus, de contemplá-lo, de estar ali na contemplação, na adoração. Não tem vontade nenhuma mais de ler a palavra de Deus, até mesmo de falar que Jesus é bom para outras pessoas. Eu até, de repente, não tenho vontade de orar por um doente, mas, de repente, aquelas coisas que eu abominava começam a me interessar. O diabo começa a mostrar coisas para ocupar a minha mente, ocupar o meu tempo, que eu antes não ocupava tempo com essas coisas. Ele começa a trazer para mim coisas, isso começa a tomar meu tempo, e começo, de repente, passar um dia, 2, 3, uma semana, e não parei um tempo para estar com Deus. Já não tenho tanta necessidade de adorar na igreja, de ver os irmãos, de abraçar meus irmãos, de ter comunhão com eles, de fato, viver esta coisa maravilhosa que é este organismo misterioso chamado igreja, que é corpo vivo dos cristãos, de pessoas que têm prazer na adoração, prazer na comunhão, prazer de estarem juntos, prazer de louvar, de adorar a Deus. Muita gente pode chegar a esse ponto aqui. Se Timóteo chegou, não quero dizer para você que você seja melhor que Timóteo. Se uma pessoa no nível de Timóteo, um cristão de berço, que a avó era crente, a mãe era crente, ele foi educado desde a infância na palavra de Deus, um menino que cresceu na igreja, que converteu e abraçou a fé da avó, da mãe, e agora era um líder de igreja. Se ele apagou, você acha que você não pode apagar, André? Quem acha que não apaga? Irmãos, conheço muita gente apagada. Conheço muitos pregadores apagados. Mas conheço muitos irmãos apagados. Porque, para mim, pregador não é melhor que ninguém. Mas muitas pessoas que outrora eram instrumentos usados por Deus, hoje se tornaram frios. Frio, aquela pessoa fria, aquela pessoa sem entusiasmo, aquela pessoa sem vontade de buscar. Hoje à noite
tem esse conselho da palavra de Deus para você. Reavives o dom de Deus que saiu de você. Põe atenção aqui no texto. Reavives o dom de Deus que há em você. Olha para o teu irmão aí, olha. Tem dom aí. Tem um dom aí. Reavives o dom de Deus que há em você. Ele está sem vida? Traz de novo sua vida para o altar e diz: Senhor, derrama a chama do céu, derrama graça, traz unção, traz de novo fervor para o meu coração. Paulo não está dizendo que Timóteo tinha perdido o dom. Ele estava dizendo só que ele está apagado. Aviva ele de novo. Traz vida. De novo. Como é que nós podemos, irmãos, experimentar de novo a alegria que tínhamos e não temos mais? O fervor que tínhamos e não temos mais, a vontade de servir a Deus que tínhamos e não temos mais, a vontade de dedicar nossos dons, talentos, aquilo que a gente fazia com prazer para Deus e que agora não faz mais. Você acha que você perdeu? Não, está lá. Aquilo que você fazia prazerosamente, não fazia para você aparecer, você fazia para que Deus fosse glorificado, e você não faz mais, quer dizer para você, está lá. Só que precisa nessa noite que você entenda que você é que toma a decisão de reavivar. Ele não disse: olha, eu vou fazer uma oração para você ser reavivado, Timóteo. Não, você toma a decisão. Eu quero. E quando você quer e você abre o coração, aí Jesus toma conta. Amém? Quando nós abrimos o coração, sinceramente para Ele, e dizemos: Senhor, perdoa a minha negligência, a minha ignorância, a minha burrice, perdoa, eu fiquei confetando muito o meu ego, achando que eu, na verdade não sou nada sem a sua graça. Por favor, Jesus, traz de novo alegria para o meu coração, fervor para a minha fé, traz de novo prazer em te servir. Amém? Como reavivar? Tem muita gente que perdeu todo o prazer de servir. Diminuíram suas forças. Como trazer de novo? Primeiro, irmãos, no plano da memória. Você é capaz de lembrar dias maravilhosos que você já viveu com Deus? Nós temos memória, não temos? Não temos. Lembrar daqueles dias. Um dia desses eu estava me lembrando, queridos. É lógico que algumas coisas a gente é quase que impossível fazer de novo, né? Naqueles primeiros meses da minha experiência com Jesus, irmãos, se eu pudesse, eu morava dentro da igreja. E eu ia em tudo quanto era reunião que tinha na igreja, todos os cultos. E aí, dia de domingo, eu ia em casa, ia para casa, almoçava e juntávamos lá, eu, os filhos do pastor, mais a esposa do pastor, mais alguns outros irmãos, e a esposa do pastor catava um acordeão que ela tinha, e nós saíamos pelos bairros ali daquela vizinhança, e ia por debaixo daquelas árvores, ela abria aquele acordeão, começava a aparecer criançada de todo. Olha que dias maravilhosos, irmão. Eu nunca falei tanto de Jesus na minha vida para pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida como ali. Vinha pessoas, vinha senhoras, vinha saindo, todo mundo gosta de uma sanfona, viu?
Mineiro, então, gosta de sanfona. E ela começava a tocar aquela sanfona, e o povo começava, e ali nós começávamos a falar de Jesus debaixo da árvore. Quantas pessoas entregaram a vida a Jesus debaixo daquela árvore? Hoje as igrejas pararam de fazer isso. Eu trabalhava a semana inteira, de segunda a sábado. Sábado, às vezes, trabalhava até 10 horas da noite, cansado. Mas, irmão, de manhã eu estava tão renovado, desejoso que passasse a escola dominical e almoçasse e chegava tarde para a gente sair para aqueles bairros falando de Jesus. É bom que nós lembremos, irmãos, quem éramos e quem somos. Como era bom você gastar tempo para Deus, fazer as coisas para Deus. Talvez Paulo estivesse dizendo: Timóteo, você tem um dom, deixa ele apagar não, ou apagado ele já está, aviva ele de novo. Precisamos, irmãos, nos dispor, porque quando eu me disponho, Deus toma as rédeas e Ele renova. Você crê? Se eu continuo como diz o outro, de mãos e pés amarrados, Deus não pode fazer nada. Mas se eu me abro para Deus, Deus vai, com certeza, incendiar-me de novo. Amém. Precisamos dizer para Deus de novo: Senhor, aqui era tão bom. Aquelas experiências maravilhosas que eu tinha, o prazer de te adorar, o prazer de ir na igreja, o prazer de sair, o prazer de fazer. Traz de novo isso para dentro de mim. Traz de novo. Porque, irmãos, o homem nunca fica parado. Ou eu estou servindo a Deus, ou estou servindo a mim mesmo e fazendo coisas. Sempre vai ter coisas para fazer. Mas e o dom? Seja qual for a sua luta, cada um de nós aqui temos a nossa batalha diária. Seja qual for o motivo que está tirando você de ser o que Deus quer que você seja, e aquilo, quem sabe, que você já foi e que você não é mais. Nós somos chamados hoje, meus queridos irmãos, para viver não de sentimento, mas de fé. Eu acho que Timóteo estava tendo um chacoalhão ali de Paulo, dizendo: Timóteo, acorda. Esse não é o seu lugar. Raciocine. Quem é você, Timóteo? Deus não te chamou para levantar de manhã e ficar deitado na cama e sentindo dor de estômago e reclamando dos latoeiros, Alexandre, o outro lá, o camarada que só perturbava, aquelas pessoas que estavam tirando a paz dele. Esquece e volte para Deus, Timóteo. Meus irmãos, não podemos nos apegar a nada que possa estar na frente do primeiro lugar, que é Deus. Uma das evidências do cristão espiritual é que ele precisa ter domínio próprio. Saber quem é ele, por que ele está aqui, e ter, de fato, ousadia para dizer: chega, eu quero viver o senhorio de Cristo, o querer dele, a vontade dele na minha vida. Amém? Fiquemos em pé. Crescei
graça e no conhecimento. Deus não te chama para parar e nem voltar, mas para crescer. Esse é o chamado de Deus. Fecha aí seus olhos. Não sei nessa noite se de repente você sente como Timóteo, alguém sem fogo, alguém sem entusiasmo, alguém que parou. Hoje o Senhor te chama para retornar. O Senhor te chama nessa noite para um recomeço. Ele quer incendiar você de novo. Ele quer trazer para você nessa noite todo o desejo que você tinha outrora. E quem sabe mais ainda do que você tinha, Ele quer te dar nessa noite. Não podemos, queridos irmãos, viver de memórias passadas. Muita gente tem boas lembranças de coisas bonitas, maravilhosas, que fez para Deus. Mas e hoje? O tempo de Deus é hoje, a hora de Deus é agora. Você pode ter sido uma pessoa muito usada por Deus, muito abençoada pelo Senhor. Mas isso era para aquela época. E hoje? Hoje Ele te chama para te reavivar. Hoje Ele te chama para acender de novo a chama. Hoje Ele te chama para fazer de você novamente, quem sabe até melhor. Hoje Ele te chama para você, quem sabe, deixar muita coisa que está ocupando o espaço que era de Deus e que agora está cheio de tanta coisa que não traz nenhuma glória para o Evangelho, nenhuma glória para o reino de Deus. Mas nessa noite Ele quer trazer de novo para você toda alegria perdida, todo gozo. Tem alguém nessa noite que quer vir aqui renovar o dom? Chegar aqui à frente para mim orar com você? Tem alguém? O altar está aberto. Chama-me mais profundo. Esse lugar é lugar de vencedores. Além do véu. Já tem gente chegando. Esse lugar é lugar de gente que entendeu o que Deus quer. É lugar de gente que quer dizer: acende de novo a minha chama. Põe óleo de novo. Eu quero óleo novo. Eu quero unção nova. Eu quero ser avivado novamente. Tem muitos lugares aqui à frente. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir a alguns irmãos, líderes, que estejam aqui ao lado
desses queridos irmãos orando, por favor, venha aqui. Põe as mãos. Pai Celestial, neste momento, estamos orando por estes queridos irmãos que estão aqui neste altar. Reaviva, traz de novo aquilo que está apagado, traz de novo aquilo que está, quem sabe, ó Deus, sendo perdido. Reaviva, Senhor, nessa noite. Reaviva, reaviva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê a tua bênção a cada servo e serva de Deus deste santuário. Oh Deus, nessa noite, tu sabes do momento que cada um de nós estamos vivendo. Tu conheces, ó Deus, a história de vida de cada pessoa nesse santuário. O Senhor quer de nós nessa noite mais. O Senhor quer algo melhor de nós. O Senhor quer uma chama cada dia mais viva. Vem com a sua graça nessa noite. Vem com a sua bendita presença nessa noite, ó Espírito Santo, sobre cada pessoa neste santuário. É o que eu lhe peço, já agradecido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu querido irmão, minha irmã, estamos encerrando a nossa celebração dessa noite, desejando que você, ao sair daqui, não importa se você veio aqui à frente ou não, mas que você reflita bastante no que foi dito hoje à noite. Deus quer que você cresça. Crescei na graça. Cresça no crescimento, no conhecimento do Senhor Jesus. Deus quer fazer de você um cristão cheio de óleo, de unção, um cristão avivado, com vida, com dinamismo. Esse é o desejo de Deus para você. Viva isso. Viva isso diariamente. Viva isso diariamente. Antes de dar a bênção, lembro a igreja que amanhã à noite temos a nossa reunião de oração. É o momento de buscarmos a Deus. Irmãos, quando a gente começa a buscar, o Espírito Santo começa a despertar em nós um desejo mais profundo de intimidade com Deus. Isso é conhecer. Venha amanhã à noite orar com a gente aqui, amém? Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e nosso Pai, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus nos acompanhe agora e sempre. Amém e amém.